para a glória de Deus, agora receber um alimento sólido que vai nos manter firmes na fé e prosseguindo, porque é através do ouvir da palavra que vem a fé. A fé é um dom, não tem nada a ver com religião, é um dom de Deus, e Ele dá aos homens por esse único meio, pelo ouvir e o ouvir da palavra. Fora disso é religião, é religiosidade, e não leva absolutamente a lugar nenhum, né? Pode até aqui na terra ter aparência de coisas de Deus, divinas, mas não são. A religião, apenas sem o ouvir da palavra, sem a fé verdadeira, ela é vã, a religião é vã. Amém? Então vamos lá para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Bom, eu quero crer que todos, né, no mundo inteiro, estão muito cansados, estressados desse quadro que se desenhou no mundo todo, né? Esse pânico, esse isolamento social, essa mudança brusca que aconteceu na vida de todos, não é mesmo? Mesmo entre nós, nas pregações que ouvimos ultimamente, só se fala nisso, misericórdia. Aí me veio uma pergunta à mente: se tivéssemos a mesma habilidade, determinação, sensibilidade de anunciar o Evangelho, com certeza, mas com certeza mesmo, o mundo seria outro. Pois quando acordamos, meu Deus do céu, ligamos o celular, ligamos a TV, ligamos o rádio, ou seja, qualquer meio de comunicação só se fala nisso. Misericórdia. Então, amados, aí me veio também a seguinte passagem bíblica, a qual se torna a abertura do nosso culto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Vamos juntos lá então. Evangelho segundo Lucas, e capítulo de número 16. Glórias a Deus. Versículo de número 8 apenas, e somente a parte B. Não perca o raciocínio. Eu disse que com certeza todo mundo está cansado, e que tudo que nós ouvimos, desde o levantar até o deitar, é essa tal de pandemia. Só se ouve isso o tempo todo. E que se nós tivéssemos a mesma habilidade, até então, quando eu falo nós, me refiro a essa geração, as gerações passadas, ou seja, desde que Jesus ascendeu os céus, se tivéssemos a mesma habilidade, né, o mundo com certeza de esparramar as boas novas do Evangelho, com certeza o mundo seria outro. Mas vamos lá, no nome de Jesus, o que Deus me trouxe à mente quando isso tudo veio na minha consagração. Lucas 16, número de consagração para esta palavra da noite. Eu me consagro nas sextas-feiras, deixo um tempo reservado, obviamente, para ouvir a voz do Senhor, eu e Deus apenas, trancadinho no quarto lá, e Deus falando com a gente, para a glória dele, no nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a parte B do versículo 8. Diz assim: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Vamos fazer nossa oração agora, para que todos tenham de Deus a revelação desta mensagem. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez unimos a nossa fé com a nossa oração, e no nome de Teu Filho Jesus, para pedir que Teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós que crê no nome de Jesus, possa estar recebendo do Senhor o Teu Espírito, o discernimento desta palavra, para que possamos, pois esse é o propósito da palavra, está em nós, o Teu Espírito está testificando dela em nós, para nos dar o crescimento espiritual e nos tornarmos verdadeiros cooperadores do Teu reino aqui na terra, no nome de Jesus. Então que venha, Senhor, o discernimento por parte do Teu Espírito, porque a mente humana não tem essa capacidade. Então que venha a Tua unção sobre todos nesse momento, para libertar, para curar, para transformar, para restaurar, mas principalmente para salvar. É o que eu te peço, através do poderoso nome de Teu Filho Jesus Cristo, para a glória do Senhor, Deus Pai, do próprio Filho e do Espírito Santo que habita em nós. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amados, alguns textos que dizem assim, algumas traduções, melhor se dizendo, porque os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Algumas traduções vão dizer, porque os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz. Há outras traduções que vão dizer que eles são mais astutos.
mas todos esses são palavras traduzidas do original que dá contexto ao que o Espírito Santo quer trazer para nós. Isso não quer dizer de forma alguma que Deus está ofendendo os seus filhos. Não, é porque na verdade nós estamos ainda envolvidos num manto carnal, e esta carne é sujeita realmente à corrupção do pecado e a sentimentos humanos. Deus compreende perfeitamente as nossas fraquezas. Amém? Mas vamos continuar seguindo aqui em nome de Jesus. Vamos refletir um pouquinho mais na passagem que nós lemos, que foi o versículo 8, apenas a parte B. Mas o que diz? Qual o contexto dessa mensagem? Bom, o capítulo 16, na verdade, ele é uma parábola que Jesus propõe para ensinar os seus discípulos, e chega até nós, que na verdade não se pode servir a dois senhores. Esse é o propósito da parábola. Como nós fomos até o versículo 8, nós vamos até aquele versículo e dentro do contexto do foco desta mensagem. Amém? Para que possamos entender o foco desta mensagem, embora já disse qual é o que propõe Jesus naquela parábola, que é para finalizar dizendo que não é impossível, se o homem servir a dois senhores, agradar os dois, né? Se você estudar depois a palavra, esse é o contexto da mensagem de Lucas 16. Mas até como nós chegamos somente até o versículo 8, Deus me trouxe também somente até o versículo 8, porque Ele quer, dentro desse contexto que eu disse na introdução, de que estamos cansados, realmente estamos, desse quadro que se desenhou no mundo, e que nós não vemos a hora disso tudo acabar, e irá acabar em nome de Jesus. Mas só que Deus me trouxe uma reflexão de que como é hábil, né, realmente o inimigo, porque a gente vê claramente que é uma ação maligna isso, né? Ele usa os seus vasos, ele usa os seus, né, instrumentos, que na verdade todo aquele que nasceu de Adão e Eva por causa do pecado original são instrumentos e vasos do inimigo. Isso aí não é segredo bíblico para ninguém que conhece as Escrituras, porque ele diz claramente que todos nós também éramos filhos das trevas, ou seja, filhos daquele que se rebeldiou contra Deus, né? Filho das trevas mesmo. Então nós temos que confiar no Senhor, e filhos da desobediência. O Espírito Santo me trouxe aqui o contexto da mensagem. Então a Bíblia deixa muito claro que todo ser humano que ainda não aceitou Jesus está dentro desse contexto espiritual, como filho da desobediência. É filhos do diabo. Se você estudar capítulo 8 de João, depois com mais calma, lá no meado dos versículos 40 e tanto lá, você vai ver que Jesus fala com maior tranquilidade: olha, vocês não ouvem minha palavra, sabe por quê? Vocês são incapazes de ouvir o que eu falo, porque vocês são filhos do diabo. Gente, Jesus fala isso aí. Você vai ver que ele fala com maior naturalidade, porque é um fato. Não adianta as pessoas ficar horrorizadas e falar: ah, que isso, eu não sou. Assim também os fariseus falaram, que também não eram, que eles não eram presos a nada, tudo coisa e tal. E Jesus falou: são sim, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, sim. Que eles falaram que eles são livres, coisa e tal, como muitos se escandalizam ao ver um pastor falar isso, que é isso, que o pessoal do mundo, tudo aqui é de Deus. Claro, Deus criou todas as coisas, mas houve uma rebeldia contra Deus, né? Então nós temos que entender que todo aquele que segue o que rebeldiou-se contra Deus, tornou-se filho das trevas, tornou-se o que as Escrituras dizem que são, filhos da ira, filhos da desobediência. Misericórdia. E aí então Jesus fala no capítulo 8 de João, você pode estudar com bastante calma, como eu disse lá nos meados do versículo 40 e tanto lá, ele fala claramente: olha, vocês são incapazes de me ouvir. Sabe por quê? Porque vocês são filhos do diabo, desse jeito. Porque se fossem realmente filhos de Deus, eles não entenderiam o que eu falo. Misericórdia. Então, isso para você ver claramente que ele falava isso aos fariseus, hein? Aos religiosos da sua época, professores da lei de Moisés, que deveriam estar ensinando e identificando quem estava diante deles. Isso acontece em uns que têm títulos e diplomas nas suas prateleiras, que se dizem religiosos, e que o Espírito Santo está ali, batendo na porta. Ele não reconhece a voz do Espírito Santo e não deixa Deus entrar. Isso não são poucos, não, amados, são muitos. Então você vê muitos escândalos acontecendo aí, misericórdia. Mas vamos seguir na linha do raciocínio, para nós não sairmos fora desse foco, porque nós temos que entender que o capítulo 16 de Lucas, então o contexto é justamente esse: não dá para servir dois senhores. Mas nós não vamos nesse vamos seguir o que Deus me tocou de fazer, que é entender o versículo 8, a parte B, que nós temos ali que, né, que os filhos desse mundo são mais hábeis, mais astutos, mais espertos, mais prudentes que os filhos da luz, né? E para chegarmos a esse contexto, nós temos que ler todo o versículo, do primeiro versículo até o 8, onde nós paramos. Vamos lá então à leitura do capítulo 16, versículo 1 ao 8,
em o nome de Jesus. Tem por título essa parábola como a parábola do mordomo infiel, do empregado infiel. Vamos seguir então em frente aqui. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar, roubar os seus bens. Ele então, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei eu, se o meu senhor me tirar a mordomia? Cavar? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, ou seja, do meu cargo, me recebam em suas casas. Aí está o ponto da habilidade dos filhos das trevas. Quer dizer, ele estava ali recebendo a notícia que o seu patrão soube que ele está roubando-lhe. Então o patrão fala: antes de te dispensar, eu vou dar uma chance a você provar o contrário. Vai levantar tudo e traz diante de mim aqui para nós podermos prestar a conta. Ele então astutamente já pensou em algo. Já sei o que vou fazer, porque se eu for mandado embora, o que farei eu? Trabalhar com as mãos eu não sei, eu tenho outras habilidades. E pedir esmola, eu tenho vergonha. Então ele pensou: como eu farei para ser recebido em outra casa? Ficando bem com a sociedade, fazia a parte politicamente correta, né? Vamos seguir então aqui essa habilidade que foi elogiada, louvada por Deus nessa parábola, mas não que Deus compactua com a injustiça. Longe disso aí, pelo amor de Deus. Deus está deixando bem claro aqui, daqui a pouco, um versículo que ele fala: e louvou o seu Senhor a sua atitude injusta daquele mordomo. Vamos ver no versículo que fala isso. Então, isso não quer dizer de forma alguma que Deus compactua e louva, elogia um ato injusto, de forma alguma. Ele está apenas chamando a atenção da habilidade do povo do mundo em conduzir os interesses do mundo. Este é o ponto que eu quis chegar, e disse que nós estávamos cansados, e se nós cristãos tivéssemos essa mesma habilidade, como estaria o mundo hoje? Porque o mundo em poucos meses virou-se de ponta cabeça, com a habilidade do povo das trevas. E agora, né? Então essa é a questão que eu devo parar e refletir. Há quantos anos você, minha irmã, está casado com seu esposo? Ele não se converteu ainda. Reflita. Há quantos anos, marido, você está casado com sua esposa e seus filhos não se converteram ainda? Há quantos anos? É claro, depende da vontade do terceiro, é óbvio. Mas você crê no poder de Deus? Você tem usado a autoridade que Ele te deu, como palavras proféticas, por exemplo? Você tem dado um testemunho que isto faz com que, de qualquer forma, a pessoa reconheça que Cristo habita em você? Enfim, não estou julgando ninguém, muito menos apontando isso, que isso é um motivo de seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais ainda não serem convertidos, de forma alguma. Apenas reflita, apenas reflita. Você e eu, nós somos instrumentos de Deus, e fomos separados para que dessemos fruto, e o fruto permaneça. João 15, Jesus disse isso: eu vos escolhi, não fostes vós que me escolhestes, antes escolhi a vós todos, e vos designei para que vades e deis o fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha só, reflita sobre isso tudo. Essa mensagem é para você refletir o seu comportamento. Eu tenho perdoado, eu tenho agido como um cristão. Jesus faria as coisas que eu faço para buscar esta alma, aquela alma. Jesus faria isso. Enfim, não é, amados? Eu tive essa semana um testemunho tremendo, essa semana, mais especificamente horas atrás, de alguém que eu conheço muito bem e que realmente sempre serviu o Senhor com muita honra. Eu posso dizer isso, que eu conheço a pessoa muito, e a pessoa nunca se negou em servir o Senhor, em que os seus bens fossem do Senhor para o uso dele. E essa pessoa tem tido surpresa, tem sido surpreendida quase que sempre com o que Deus tem feito, exatamente aquilo que Ele fala na palavra dele: olha, eu sou capaz de fazer o que você quer. Eu vou dizer mais, disse Deus na sua palavra: sou capaz de fazer além do que você sonha, imagina ou pensa.
E eu pude ver uma pessoa se emocionar com uma bênção de Deus. E essa pessoa que realmente não poupa esforços de trabalhar na obra do Senhor e de dar o que é seu para a obra do Senhor. E Deus honra, porque se você me serve um pouco, com certeza eu te colocarei no mundo, diz o Senhor. Enfim, seguimos em frente. Apenas para refletir, reflita, em nome de Jesus. Também não faça nada visando ter algo em troca, porque o que eu fizer para Jesus não paga nem 1 milésimo, 10 milésimos do que Ele fez para mim. Simplesmente me tirou da morte para a vida eterna, só isso. Será que eu consigo devolver isso a Ele? Jamais. Então eu não dou meu dízimo, por exemplo, para receber algo de Deus. Eu não dou por obrigação. Eu faço isso, quando eu faço com amor, com alegria e com fé, porque eu sei de onde veio e como veio. Não é por meu mérito. Tudo que eu tenho, quando eu falo, eu estou referindo a quem crê em Deus. Assim deve ser o pensamento todo cristão. Tudo que eu tenho é começar pelo fôlego, provém de Deus. Tudo. Quem há poucas horas estava vivo, agora está sendo velado. Tive notícia recente de uma família que a mãe saiu de casa e não voltou com 30 e poucos anos, porque simplesmente acometida de um acidente foi, está morta, está sendo agora sepultada. Ria, quem sabe ria onde, sorria, brincava há horas atrás e saiu e não voltou mais. Então o que é o homem, amados, para ser tão orgulhoso, tão disposto a não buscar a Deus, a não se esforçar em andar com Deus? A natureza carnal faz isso, impede o homem de se chegar a Deus. Mas eu quero crer que todos que estão nessa live, aonde chegar essa voz, que é do Espírito Santo usando-me, com certeza Ele convencerá do pecado e transformará essa vida em nome de Jesus. Amém. Seguindo aqui, em nome de Jesus. Então o que acontece? Eu parei na leitura quando eu disse aqui que o mordomo então pensou consigo no versículo 4, o que hei de fazer para que quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Versículo 5, e chamando a si cada um dos seus devedores, e chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu no versículo 6, 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te já escreve 50. Quer dizer, olha só, então de quantas medidas que eram? De 100 medidas, 50% ele já aliviou aquele devedor. Seguindo aqui, versículo 7, e depois disse ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua conta e escreve 80. Na verdade, esses 50 e esses 80 era a dívida real. O resto só que ele deu que ele apaganhava por fora. Misericórdia. Seguindo aqui, versículo 8. Eu já li o 6 e o 7, né? Versículo 7 diz: depois disse o outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Então ele escreve, toma a tua conta e escreve 80. Aí vem o versículo 8, exatamente onde eu parei. E levou aquele senhor e louvou aquele senhor, o patrão, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, ou seja, com essa habilidade, com essa sagacidade, com essa astúcia, com essa esperteza. Aí então chega a conclusão, o Espírito Santo que quer chegar até nós, porque os filhos deste mundo são mais prudentes, mais hábeis, mais espertos, mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Esse é o ponto que nós queríamos chegar. O mordomo desse contexto, dessa mensagem, é um empregado de confiança do seu patrão, dessa parábola. E ele toma conta, inclusive, de toda a contabilidade do patrão, dos bens todos. E no caso desse empregado, houve uma denúncia de que ele estava realmente defraudando, roubando o seu patrão. E quando foi lhe pedido que prestasse conta de tudo, ele, sabiamente, sabendo que ia ser mandado embora, e que não conseguiria trabalhar para mais ninguém, resolveu então mostrar-se amigável com os devedores.
para que ao estar desempregado pudesse ter a simpatia da sociedade e encontrar um novo emprego. E no versículo 8, você viu aí que o patrão, no versículo 9, que eu disse, e versículo 8, você vê que no início fala, elogiou, que louvar é elogiar. Elogiou o patrão, elogiou o injusto mordomo. É o que eu disse, não estou querendo dizer aqui que Deus está aprovando a injustiça, de forma alguma. A questão aqui é que, surpreendentemente, aquele injusto empregado encontrou uma maneira astuta, sagaz, de ficar bem com a sociedade, como eu disse há pouco. Trazendo para nossos dias, o sentido dessa parábola, para nós cristãos, é que o patrão rico aí é Deus. O empregado aqui é a figura de todo cristão, de todo aquele que crê em Jesus Cristo, para a glória do Pai, e foi confiado a ele simplesmente o maior tesouro que Deus trouxe para a humanidade, que é o Evangelho da salvação. O maior patrimônio que Deus tem para a humanidade é o Evangelho da salvação, e a nós foi confiado esse bem maior. Então, amados, temos que entender que Jesus está querendo despertar a sua igreja, meu Deus do céu, principalmente nos dar oportunidades para que nós cresçamos em momentos como esse que estamos vivendo. Teve ele que permitir isso, dentro de um plano maligno, permitir que a igreja despertasse. Agora você ouve nas varandas louvores, você vê em praças públicas o povo cantando, você vê agora famílias que nunca sentaram-se juntos para fazer um cântico de louvor a Deus, louvando ao Senhor, famílias que nunca buscaram a Deus, estão desesperadamente buscando a Deus. Por que isso não foi feito antes? Não estamos acusando, mas reflita. Porque era mais fácil agradar a carne da pessoa, fazer o que a pessoa queria, para agradá-lo. Mas você existe para agradar a Deus, e com sabedoria fazer isso, com o seu amor, com um modo de vida que é elogiável a Deus, que verdadeiramente um pai olhe para o filho ou para a filha e diga, mesmo que seja em particular, Deus está vendo e falar, olha, realmente minha filha, meu filho é de Deus, vale a pena seguir o que ela está seguindo. Essa religião dele ou dela é realmente tremenda, porque eu vejo a mudança nele ou nela. O esposo dizer isso da esposa, ou a esposa dizer isso do esposo, o filho falar isso do pai, o vizinho falar isso do vizinho, o patrão que sabe que o empregado é um cristão, saber verdadeiramente se meu funcionário é um cristão, eu vejo Cristo nele, e assim por diante. Vocês estão compreendendo? Que nós não precisamos ter habilidade de pregação, não precisamos ter habilidade de tocar um instrumento. Isso aí são chamados que Deus faz aos seus com dons que Ele dá. Mas nós temos uma vida secular, uma vida em que nós precisamos sim ser instrumentos de Deus. E o que fazemos enquanto Jesus volta? Esperamos o tempo dele voltar apenas? Não. Eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para que eu fosse fazer a diferença no mundo, ser o sal da terra e a luz desse mundo, para cooperar com o reino de Deus, meus amados. Eu tenho que cooperar, no mínimo com minha própria vida, no mínimo. E se eu identifico em mim um dom, eu usarei esse dom para servir aquele que me deu o dom. Amém ou amém? Vocês estão compreendendo, igreja? Qual que é o propósito dessa mensagem? Poderia estar falando da pandemia aqui, mais um culto, mas você falou, não filho, não, eu já dormo e acordo falando nisso o dia inteiro. Eu quero que você fale do despertamento, porque há outras mortes acontecendo. Precisa parar de pensar quantas mortes estão acontecendo simultaneamente com esse acontecimento dessa pandemia, que a mídia não fala. Misericórdia, amados. Vamos seguir aqui em nome de Jesus. Oh Deus Pai, só Jesus. Observe, amados, como é que a velocidade da morte chega todo dia em seus lares. É um número atualizando toda hora, sendo atualizado de mortes, uma propaganda enorme de um pânico, de um desespero que a sociedade está. Os irmãos, as pessoas têm medo de se cumprimentar. Tudo bem, temos que seguir, lógico que tem que seguir, amados. Ninguém está pregando o contrário aqui, mas você vê o terror, o horror nos olhos das pessoas. Podemos usar isso de brincadeira, de metáforas de brincadeira, mas não com esse pavor, com esse temor que tem. Há uma pandemia tão perigosa quanto esse vírus, que é o desespero que está.
a histeria que está nesse mundo. Isso vai levar muitos à morte. Foi o que o Espírito Santo me falou. Então nós temos que refletir isso tudo, amados. Há um mal maior acontecendo em diversas casas, diversas famílias, em todos os lares do mundo inteiro. Esse mal maior chama-se a morte eterna, batendo a porta todo dia em todos os lares. Misericórdia. Que se fosse contabilizada essa morte eterna, mostraria que o número é muito, desesperadamente muito maior do que essa pandemia. Mesmo em momentos tão graves como estamos vivendo, ainda vemos que a vaidade, a ambição e até outros sentimentos carnais sendo colocados em prática na vida daqueles que deveriam estar cuidando do Evangelho da salvação. Meu Deus do céu, porque são portadores do Evangelho. É uma disputa de conhecimento, é uma disputa de vaidade, de cargos, uma disputa de placas denominacionais, de religiões. É uma disputa tão fria, tão mesquinha, que me leva à reflexão de uma série de coisas. Meu Deus do céu, e as almas se perdendo, morrendo. O que é pior? A morte eterna, a segunda morte. Nós temos que entender de uma vez por todas, amados. De uma vez por todas. Grave isso. Deus falou no meu coração, essa mensagem chegará a líderes religiosos, chegará a homens que estão na política, que foram eu que os coloquei lá, ungidos. Antes de acontecer hoje nesse país, que eu nem sabia acontecer isso, de manhã na minha consagração o Senhor falou, chegará esse tipo de mensagem, chegará, porque eu estarei falando com muitos a respeito disso. Porque Deus é um em todos, amados. Ele diz claramente que muitos líderes religiosos e líderes políticos, que foram por Ele colocados, estão deixando que a vaidade, a ambição e sentimentos carnais superem a missão maior, que é fazer a obra de Deus, evangelizar, cada um dentro daquilo que Deus chamou, dentro daquilo que Deus deu como dom, por causa de sentimentos carnais. E placas denominacionais brigando, então, misericórdia. Em plena pandemia eu vi guerra entre líderes religiosos, guerras de palavras na rede social. Eu me espantei e falei, Senhor, não acredito que eu estou vendo homens do Senhor, que são homens de Deus, guerreando sobre ideologias, com sentimentos e pensamentos. Para qual finalidade? Mas enfim, vamos ver o que Deus fala sobre isso. Colossenses capítulo número 3. Colossenses capítulo número 3. Nós temos que entender de uma vez por todas, meus irmãos, que Deus está em tudo e em todos. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Vamos refletir juntos. Se preparam, aqui se prega, ou se serve um banquete sólido. Tem que se sentar à mesa e degustar o prato de entrada, degustar o prato principal, degustar a sopa, fazer digestão, degustar o final. Aqui se serve tudo. Aqui não se serve aquele lanchão que enche e depois te faz mal. Aqui se serve um prato saudável, mas sólido, que é a palavra de Deus. Então, prepare-se para ouvir a palavra de Deus e está comigo ali em várias passagens bíblicas. Aqui até o final desse culto, que ainda falta meia hora, falaremos muita palavra. E quem tem fome, sente-se à mesa, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quem crê em Jesus, sabe o que Deus está dizendo na palavra? Que todo aquele que crê em Cristo, ele vai ser junto com Jesus naquele dia, vai estar ressuscitado com Cristo, sendo apresentado ao Deus Pai, porque Ele é a primícia da ressurreição. Nós, porque cremos nele, somos a sequência dessa ressurreição. Quantos creem, digam amém? Amém. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à direita, à destra do Pai, de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida em Cristo, com Deus. Perdão, com Cristo em Deus. Ou seja, a sua alma está oculta com Cristo em Deus. Diga glórias a Deus. Olha aí, o inimigo. Por isso que tem aquela passagem bíblica que fala: não tem mais a quem pode matar o corpo e não pode fazer nada com a sua alma. Tem mais antes aquele que, além de matar o corpo, pode mandar a sua alma para o inferno.
Porque aquele que crê em Jesus, mesmo que sofrer qualquer coisa aqui na terra, a pior das situações, da perseguição, a morte, como muitos mártires cristãos já morreram, o que acontece? Nada, porque queimaram, mataram, ou crucificaram, deram um tiro, ou afogaram, ou cortaram a cabeça de uma matéria. Mas o verdadeiro ser, o homem interior, a alma, estava escondida, oculta em Cristo, com Cristo em Deus. Diga amém? Entender esse mistério? Mas será que isso é importante para você? Mas se você só viver a vida terrena, você vai ficar horrorizado com essa palavra. Porque o apóstolo Paulo disse: olha, se eu morrer, para mim é lucro, porque eu vou estar com Deus. Aleluia. Amém ou amém? Então, seguindo aqui, ó. Mas isso é cristão, amado. Cristão é Cristo. E é cristão, está aqui na terra porque quer servir a Deus, mas não vê a hora de estar com Deus. Seguindo aqui, ó. Porque já estáis mortos, versículo 3, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes, de novo, revestistes no caso, e vos revestistes da nova, de novo, revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. É isso que nós tínhamos que chegar. Deus é tudo em todos, amado. Deus está em tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos vós também. Até o versículo 14, que nós vamos parar aqui. E sobre tudo isso, reviste-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Glórias a Deus. Temos que entender de uma vez por todas, como foi dito aqui há pouco, no versículo de número, que eu li há pouco, que Deus está em tudo e em todos. Agora me fugiu onde está, mas vimos há pouco aqui, no versículo de número 11, que diz que Cristo é tudo, está em tudo e em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, amados, no versículo 15 dessa passagem que eu acabei de ler agora, não li o versículo 15, mas vou ler agora. No versículo 15, vemos que é citado sobre sermos um só corpo. A igreja de Jesus, veja o versículo 15: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha aí, a palavra deixa muito claro que nós somos sim um corpo só. Lá em Romanos, no capítulo de número 12, volte um pouquinho, vá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, reflita comigo no capítulo 12 e no versículos 4 e 5. 12, 4 e 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos vários membros, olha aqui, vários membros, né? Vários membros, deixa eu ver onde eu parei aqui. Nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha aí. Lá também, deixa eu ver onde mais Deus pediu que eu fosse, só até aí por enquanto. Nós estamos, amados, no meio de uma situação em que milhares de almas estão morrendo, não só por esse vírus aí, mas de todo tipo de morte. A todo momento milhares e milhares de almas estão sendo levadas
a pior da morte. Se você não sabe, a primeira morte todos nós, até a volta de Jesus, vamos passar. Mas tem uma segunda morte. Essa segunda morte chama-se a morte eterna. Porque a primeira, passamos por ela, nosso corpo morre, nós estamos descansando no Senhor, somos despertados pelo toque da trombeta, iremos ao encontro do Senhor nos ares, e lá estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas aqueles que morrem sem Cristo, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, misericórdia, esses conhecerão a segunda morte. Eu vou mostrar a Bíblia, o que fala sobre a segunda morte. Misericórdia. Eu convido a todos a ir no Apocalipse capítulo 20, por favor. Capítulo 20 de Apocalipse, versículos 11 ao 15, a respeito do juízo final. Misericórdia. Presta atenção, isso vai acontecer, quer você queira acreditar ou não, isso é um fato, é bíblico, é a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Aqui é sobre o juízo final, o dia do julgamento final. Então João viu, ele disse que eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e nem se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então foram abertos os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Você vê que os mortos que morrem sem Jesus já vão para o inferno, para o Hades, que é o lugar onde se assenta o diabo para se reunir com os seus demônios. Eu quero dizer uma coisa, isso não é a segunda morte ainda. O Hades, o inferno, é apenas um lugar ainda abaixo dos homens aqui na terra, que é, se uma alma morre sem Jesus, vai direto para lá. Mas depois do julgamento final, tanto o chefão desse lugar, quanto todos que estiverem lá, serão lançados no lago do fogo eterno. É um lugar de dores terríveis, lugar que nunca vai cessar, nem de dia nem de noite, não tem parada. Se você acha que na terra está sofrendo alguma coisa, morrer sem Jesus, misericórdia. A Bíblia diz que jamais, é horrível, o horror que haverá naquele lugar na eternidade jamais se viu na terra, jamais há de se ver na terra. Imagine, juntamos as maiores atrocidades na terra, não é nem aos pés daquilo que há de ser na segunda morte. Misericórdia. E vamos ver o que o texto diz então. Apocalipse capítulo 20, do versículo de número, onde eu parei aqui é 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, obrigado meu irmão. E vi um grande trono branco, já tinha lido, né? Tá. Agora vamos no versículo 14, né? Que o 13 diz que o mar e os mortos, deu os mortos que havia nele. Aí eu parei por causa disso aqui, e a morte e o inferno deram também os seus mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora vamos ao versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Misericórdia, irmãos. Meu Deus do céu. Mas como o Evangelho são boas novas, amém? Isso é uma notícia para o mundo. Agora aquele que crê no Evangelho, o Evangelho significa boas novas do reino de Deus. Então vamos a ela. Quantos querem a boas novas? Então se prepare para ela. Jesus veio trazer essas boas novas. E isso que nós devemos anunciar ao mundo, no nosso meio social, no nosso meio familiar, que a morte terrena, chamada primeira morte, ela é apenas transitória, passageira. Creia nisso, amados. Ela não tem poder sobre a alma, porque como nós lemos há pouco lá em Colossenses capítulo 3, nossa alma está oculta, ela está escondida com Cristo em Deus. Quem crê, diga glórias a Deus. Passamos por isso agora há pouco. Talvez você percebeu, nossa alma está oculta, escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Está no versículo 3 de Colossenses capítulo 3, versículo 3. E o mesmo Senhor Jesus disse à irmã de Lázaro, que era um amigo dele pessoal,
lá no Evangelho de João, no capítulo 11, olha aqui que notícia boa, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21 a 26, quando então a irmã de Lázaro fica, constrangida, porque Jesus chegou depois que Lázaro havia morrido, e ele vai dizer para ela, ela vai dizer para ele: Senhor, se eu estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, seria tudo diferente, mas tudo bem, né? Vamos lá ver o que acontece no versículo 21 a 26 do capítulo 11 do Evangelho de João. Vamos lá, a respeito da morte do amigo de Jesus, homem, que é Lázaro. Disse, pois, Marta, a irmã de Lázaro, disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele vou lhe concederá. Ou seja, ela estava aqui pedindo a salvação do irmão, né? Veja o que Jesus fala para ela. Disse-lhe Jesus, versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus, então, aquele horário de misericórdia, de compaixão, olha para ela com serenidade no versículo 25 e diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, Jesus. E o versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas credes tu isso? Você crê nisso? Amém? Não é uma boa notícia de Jesus? Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus deixou isso claro a todos os seus discípulos. Aquele que crê nele não morrerá, meus irmãos. É por isso que você vê lá pessoas morrendo, glorificando a Deus, sendo decapitadas sem nenhuma expressão de desespero, porque sabem que sua alma está oculta em Cristo. Aleluia, Jesus. Seguindo aqui, amados, glórias a Deus, seguindo para a gente não perder o tempo, já está avançando. Então, amados, lá em 1 Coríntios também, nós temos que entender o seguinte, amados: anunciem ao mundo, gente, anunciem ao mundo que Jesus já veio. Jesus é o Messias, Ele é o Salvador das almas. Diga amém. A morte perdeu já faz muito tempo, a morte perdeu, amados. 1 Coríntios capítulo 15, o ser humano está aí, envergonhando. Se você diz que é cristão, você tem que crer em Cristo. E é Ele que disse: filhos, a morte já foi, já era. Quem crê em mim não morre. Amém, igreja? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 58, vamos lá refletir também. Eis que vos digo um mistério, disse o apóstolo Paulo, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ele quis dizer morrer o corpo, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados na alma. Olha o que ele diz aí, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que aquilo que é incorruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto acontecer, o corruptível se tornar incorruptível, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada, destruída foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Para quem não sabe o que é aguilhão, aquele ferrão, né? Igual o escorpião tem aqui, não é um aguilhão. O aguilhão, ferrão da morte, é o pecado. Então, aqui, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E o versículo 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então está aí, ó. Mas versículo 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58, finalizando: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus, louvado seja Deus por isso. Essa é a verdade, amados. Esta é a verdade para os que já têm o seu nome escrito no livro da vida. Eu vou pedir que você vá comigo em algumas passagens, porque, meus amados, creem nisso. Em nome de Jesus, isso já está tudo escrito nas Escrituras. Em nome de Jesus, esta é a verdade, esta é a boa notícia. Eu vou ler um pedacinho de cada. O que Jesus, os que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabem que Ele é o único caminho, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Vamos ler várias passagens mais rapidamente.
só um versículo de cada, começando por João 14,6. Tão conhecida essa passagem, João 14,6, quando Jesus disse: eu sou, disse Jesus, eu sou o caminho. Ele disse os caminhos, disse um dos caminhos, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Está aí a boa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12. Atos 4, 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, que foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Seguindo aqui o raciocínio, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, primeira carta do apóstolo Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 5, está escrito: porquanto só há um Deus e um único mediador entre Deus e os homens, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, porque Ele foi homem. Aleluia, Jesus. Seguindo aqui, finalizando, Apocalipse capítulo 20 e versículo número 6, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Aleluia. Quem crê, diga amém? Amém? Eu quero crer que todos estão dizendo amém nesse momento. Qual que é a conclusão dessa mensagem? Precisamos nos apressar realmente em cooperar com o reino de Deus. Precisamos nos apressar e parar com essas besteiras. Eu sou de Paulo, eu sou do Apolo, eu sou de tal placa, eu sou da igreja tal. Que igreja você é? Eu não conheço. Quem é seu pastor? Eu nunca ouvi falar. E Jesus, você já ouviu falar nele? Amém? Já ouviu falar na glória eterna? Já ouviu falar na igreja chamada corpo, o templo do Espírito Santo? Pare com essas bobagens, diz o Espírito Santo. Eu sou de tal placa, eu sou de tal placa, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 9, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 9, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contenda, divisões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Pelo que não é nada aquele que planta, e coisa alguma é aquele que rega também, mas Deus é que dá o crescimento. Deixa eu ver até onde Deus mandou ir aqui, versículo 9. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá segundo o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos todos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Aí, amados, somos todos, como está na palavra, membros de um só corpo, membros de um só corpo em Cristo. Corpo esse que somos nós, né? Corpo de Cristo, e a cabeça é Ele, Jesus. Então precisamos parar com essas besteiras e pararmos de ser meninos na fé e nos apressarmos em crescer, para nos tornarmos hábeis, habilidosos, espertos, tão quanto são os filhos das trevas, os filhos desse mundo, nas suas gerações. Amém? E isso só conseguiremos se aproveitarmos as situações como esta que Deus está permitindo, para nós mostrarmos a nossa fé, mostrar nossa fé ao mundo, mostrar o nosso amor, mostrar com atitudes que somos verdadeiros cristãos genuínos. Eu penso quantos cristãos estão envergonhando ao Senhor. Você está com medo? Estou morrendo de medo, não chega perto de mim. Amados, você tem que vigiar no que você fala, nas suas atitudes. O cristão verdadeiro, genuíno, ele realmente parece arrogante. Sabe por que parece arrogante? Porque o mundo crê no poder das coisas terrenas.
Nós cremos naquilo que nossos olhos não veem e que a humanidade muito menos pode ver, não pode nem sentir, porque o Espírito Santo não age em quem não crê em Jesus como deve ser na palavra de Deus. Então, seguindo a finalização, o final desse culto, nós só conseguiremos aproveitar tais situações como esta se realmente nós estivermos deixando o Espírito Santo agir em nós, enchermos do Espírito Santo. Lembre-se, amados, nós somos um só corpo, e como membros desse corpo temos que estar bem ajustados mesmo, bem ligados, no mesmo raciocínio, sempre para o crescimento do corpo de Cristo, que é toda a igreja de Jesus. Por isso que o tema dessa noite, nós finalizamos com esse tema: um só corpo, um só propósito. Um só corpo, um só propósito. E finalizamos com Efésios capítulo de número 4. Vamos refletir mais um pouquinho na palavra, só para nós fazermos o louvor final. Efésios capítulo 4, sobretudo, é um resumo. Efésios 4, do 1 ao 6, e depois do 13 ao 16 é o resumo dessa mensagem. 4 de Efésios 1 ao 6. Olha o que o apóstolo Paulo escreve sobre a unidade da fé. Rogo-vos, ou seja, imploro-vos, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação de que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Agora no versículo 13 ao 16. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim.
No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Você que está na campanha, pega a sua campanha e vamos falar com Deus. Você que está iniciando a sua campanha, se hoje você está com a folha a primeira vez, apresente ela agora. E eu quero interceder por sua campanha, por todos que estão orando agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, aí estão os seus filhos, em meio da campanha, outros, quem sabe, começando a campanha de libertação. Toda a glória, toda a honra e louvor pertence ao Senhor. Pai, o Senhor haja onde o Senhor vê uma atitude de fé. Pois a fé, Senhor, aquilo que é pedido com o coração contrito, quebrantado, o Senhor não resiste e o Senhor age mesmo, porque o Senhor honra a tua palavra. Então liberta, Pai, cura, transforma, salva, prospera, faz o que tem que ser feito, atendendo a cada um desses seus filhos, porque eu sei que está na tua palavra, que os seus ouvidos não estão surdos para ouvir os clamores que estão sendo feitos, nem as suas mãos encolhidas para que não possa estendê-las para abençoar. Então, Senhor, nós tomamos posse da vitória sobre cada campanha, e eu uno a minha fé com meus irmãos e declaro que todos que estão fazendo essa campanha com fé vão receber a vitória, e o nome do Senhor será glorificado através do único nome que embaixo dos céus o Senhor nos permite, que é o nome de Jesus. Deus os abençoe em o nome de Jesus.